Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite também aos que estão em casa nos acompanhando para mais esse encontro fraterno, onde vamos aprender para melhor servir, né? Antes de ler a psicografia que regularmente a gente lê, as psicografias recebidas aqui na casa, a gente lembra de que nós estamos em campanha para a construção do salão principal. As pessoas que quiserem, puderem colaborar com a casa, né, que procurem aí alguém da direção, da diretoria, que a gente orienta, tá bom? Como essa pessoa pode ajudar, né? Lembramos também que os cursos de educação mediúnica, a gente também já está aceitando inscrições. As pessoas que tiverem interesse, por favor, procure a Elaine, que ela vai passar as orientações necessárias para que todos nós possamos aí prestigiar, tá bom? Agora eu peço a atenção de todos para ler a psicografia recebida aqui em nossa casa no dia 4 do mês passado. O título é Esquecimento do Passado. Foi-se o tempo em que eu era um bicho do mato. Agora eu readquiri meu conhecimento intelectual e pude constatar que, ao reencarnar como simples camponês, eu apenas apaguei o orgulho que me destruiu no passado. Usei poder e inteligência no desgoverno da ganância e nada fiz pelo meu semelhante. Irmãos, não imaginamos tudo o que fizemos, tudo o que fomos. Portanto, como quer que estejamos na vida atual, essa será, sem dúvida, a melhor oportunidade de reparação que ganhamos de Deus para a nossa evolução. Resignação, sempre acompanhada do esforço em conquistar o melhor, com todo o respeito que o próximo merece de nós. Afinal, somos todos irmãos. Essa mensagem foi recebida pela Elaine, uma grande companheira nossa aqui da nossa casa, tá bom? Agora eu peço para que todos, por favor, me acompanhem numa rápida oração. Mentalizemos a figura de nosso Senhor Jesus, por favor. Senhor Jesus, eu e meus irmãos espiritualmente ajoelhados diante da Tua figura, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade deste encontro, onde vamos aprender para melhor servi-lo. Abençoe, Senhor, nosso propósito de bem servir. Envolva-nos com Teu amor e com a Tua paz. Graças a Deus. Hoje com a palavra, o nosso grande companheiro Celso. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos acompanhe. Quando recebi a informação da data da palestra, que é hoje, Celso, você pode? Posso. Imediatamente caiu uma folha em cima da minha mesa, desse jeito mesmo. Olhei para aquela folha, falei, puxa vida, que assunto interessante, né? E era uma cópia que eu tinha feito do jornalzinho que a gente divulga a respeito de um sentimento. Aí foi procurar na questão 999 do Livro dos Espíritos. Está lá a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Essa foi a pergunta. Agora, vamos aqui entre nós. Alguém já pensou em quantos sentimentos nós temos?
Alguém já pensou, por exemplo, vamos citar alguns. Amor, todos têm. Paixão, todos têm. Alegria, tristeza, bondade, orgulho, vaidade. Se for numerar, nossa, a lista é grande. E muitos desses sentimentos, a tendência é perdê-los. Quer um exemplo? O orgulho. O orgulho, ele tende a acabar um dia. Quer um maior exemplo? Jesus é orgulhoso? Não. Mas ele já foi. Na sua evolução, ele foi perdendo esse orgulho. E ganhando o quê? Humildade. Então, são sentimentos que também aparecem na nossa vida e sentimentos que vão indo embora da nossa vida. Grande parte do que nós sentimos hoje, a tendência é desaparecer. Orgulho, a vaidade, o rancor, a falta de perdão, tudo isso daí, a tendência é diminuir. Mas para diminuir, eu tenho que começar a aprender a conviver com quem? Com Deus. Através dele é que nós vamos nos melhorando. E voltando então à pergunta de Kardec, ele quis dizer o seguinte: arrependimento. Alguém já foi na Igreja Católica? Eu era da Igreja Católica. Eu era molequinho, né? Eu ia me confessar. Interessante. Ia lá, ó padre, eu quero me confessar. Quais são os seus pecados? Ah, eu fiz isso, falei palavrão, aquilo. Tá bom. Senta lá e reza 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Pronto, eu estava de alma lavada. Os meus pecados estavam absolvidos. O padre, que é representante de Deus, ele me aliviou. Agora vou passar uma semana zen. Ah, isso normalmente era de sábado, e no domingo, o que nós fazíamos? Comungávamos. Eu estava de corpo limpo para poder comungar. Se alguém lembra de André Luiz, eu não sei se é Nosso Lar, em que livro foi, que ele fala que aquela hóstia na Igreja Católica é como se fosse um passe que nós recebemos no Centro Espírita. Então ele dá vários detalhes de que cada pessoa, quando toma a hóstia, o que acontece espiritualmente com aquela pessoa. Então o Celso, ele confessava de sábado, domingo ele comungava e estava beleza, estou pronto para a próxima. Sábado que vem, estou lá eu novamente, ajoelhadinho, falando com o padre, pedindo perdão. Resolve? Não. Porque não é o padre que está me absolvendo. Quem deveria começar a resolver os meus problemas sou eu mesmo. E Kardec foi muito claro com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, muito comum. Eu sou uma pessoa travessa. Vocês estão vendo aqui na minha mão, essa pedra aqui é grande e pesada. Pode ver, alguém quer segurar? Não, né? Então essa pedra aqui, o que eu faço com ela? Mesmo sem ter a intenção, eu vou jogar. Joguei. O que aconteceu? Escuta, quebrou uma vidraça na casa do seu João. Puxa vida, seu João. Aí eu falei, puxa vida, eu joguei uma pedra na casa do seu João, mas eu me arrependi. Vai resolver o problema? O meu arrependimento vai resolver o problema do seu João, porque eu causei um problemão? Não vai. Mas já é o primeiro passo para o meu caminho. Criei coragem e vou lá conversar com o seu João. Aí o seu João calmamente, prestem atenção, calmo, tranquilo. Ô moleque, foi você? Fui eu, seu João, foi sem querer. Pô, não esquenta a cabeça, fica calmo. Apenas uma vidraça. Então vamos fazer o seguinte, você é pequeno ainda. Vai para a escola
estude, aprenda. Depois que você estudar, vai trabalhar. Trabalhando, você vai ganhar dinheiro, você vai comprar um vidro novo e vai colocar aqui. Nossa, que maravilha! Então o Celso retorna, começa a estudar, aprende uma profissão, vai trabalhar, agora eu tenho dinheiro. Agora eu vou lá na casa do seu João. Seu João, tenho tudo aqui agora. Fui lá com o dinheiro, comprei o vidro, eu sei trabalhar, coloquei o vidro e está tudo bem. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Por isso o nosso mundo hoje, ele está cheio de problemas. É dores aqui, dores ali, sabe? Gente reclamando de falta de dinheiro, falta de comida, pessoas na rua. Por que será isso? Consequência de nós mesmos. Porque não basta muitas vezes eu corrigir o problema, porque eu não sei o drama que o seu João passou. E agora, o que fazer? Agora eu vou ter que reparar. Por isso que estamos nesse mundo espiando provas, passando por dificuldades, porque lá atrás nós fizemos grandes erros. E agora é o momento de espiar essas provas, essas dificuldades. Então, tudo bem. Então, me deram uma oportunidade agora de reparar tudo aquilo lá e espiar. Muito bem. Agora o seu João saiu fora de cena. Agora eu estou sossegado na minha casa, tranquilo, assistindo o Silvio Santos e, de repente, pum, a minha janela quebra. Eu saio já... Lembra que eu falei do seu João? Furioso. Quem foi o moleque que fez essa porcaria quebrar? Seu malvado, seu moleque. Foi assim que o seu João me tratou? Já o meu primeiro grande erro. Aquilo que eu fiz para o seu João, eu não estou conseguindo. Eu estou quase esganando o moleque que quebrou a janela. Meu primeiro erro. Aí vem aquele mais atento. Ô, Celso, você já começou errado. Não devia tratar o moleque assim. Você devia ter mais amor, mais carinho, mais dedicação, resignação, que foi falado aqui na psicografia, para poder... Não deu certo. Vamos tentar mais uma vez. Estou lá em casa, sossegado, e de repente, uma pedra na janela arrebenta. Aí as coisas mudaram. Vou calmamente, olho no buraco lá, vejo o moleque lá. O que foi? Ai, tio, eu quebrei a janela, me perdoa. Não tem problema. Fique à vontade. Eu vou reparar, depois um dia você vai estudar, vai trabalhar. Quem sabe você pode vir aqui e reparar minha janela. Agora o serviço está completo. Porque não basta que nem eu quebrei a janela. Não, alguém já bateu o carro aqui? Vamos supor, a gente bate. 2. Né? O cara bateu no seu carro. Ele fala, não, eu vou pagar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Adianta. Parte. Porque em meus dias de trabalho que eu não posso mais dirigir, o meu carro vai ficar lá parado 15 dias, vai me dar um prejuízo. Então só o dinheiro não basta para arrumar. Poderia dizer, então me dá o seu carro, quando o meu carro ficar pronto, eu te devolvo. Não é mais justo? Aí eu bati, eu tenho dinheiro para mim, né? Então eu pago, está tudo certo. Então na pedrada foi a mesma coisa. Então a gente tem que se resignar, agora está resolvido o problema. Muito bem. Isso é um exemplo bem grotesco. Porque o que nós já fizemos em nossas vidas é de tirar o chapéu, sabe? Porque Deus é tão bom com a gente, por isso que nós não ficamos sabendo das maldades. Falar de coisas boas é difícil. Se alguém for querer puxar o meu, sei lá, o meu DNA das coisas que eu faço, tirar coisa boa de mim é difícil. E como as coisas não são tão boas na minha extensão de vida, então eu passaria muita vergonha, muito vexame.
sabe? De tantas maldades que a gente já fez. Um exemplo muito prático que é discutível nos dias de hoje, vocês mulheres vão entender o que eu quero dizer. Uma moça muito bonita, jovem, saltitante, andando pela rua. Aí vem um malvado, ele pega e vai estuprar a mulher. Faz barbaridades. Não vamos tão longe ainda. Ficou nisso daí. A pessoa que fez isso, ele se arrepende. Vai resolver as coisas dela? Não vai, pô. Porque o drama que essa moça passou é terrível. E olha, por favor, me perdoa. Ela pode até perdoar. Não, eu te perdoo, sim. Fica calma, foi um erro que você cometeu. Ufa, ainda bem, agora eu vou viver minha vida. Mas ela ficou lá com o drama dela. Ela ficou com todo o problema. Certo? Errado. Porque eu, ainda querendo acertar a minha vida, o que eu tenho que fazer para resolver o problema? Eu tenho que expiar aquilo que eu fiz. Passa-se uma encarnação, o Celso desencarna, vem nessa vida, vem como uma mulher. E um belo dia, a Celcinha está andando pela rua, aí vem um homem zarrão e pega a Celcinha. Aí eu vou caluniar, vou xingar. Isso tudo para mim resolve? Não. Porque o mesmo drama que eu fiz aquela moça passar, eu passei. Mas ela me perdoou, ela entendeu, ela me ajudou, mas eu não. Sabe, eu fui revoltado, eu fui muito ruim, então não adiantou nada. Por isso que nós estamos aqui, muita gente passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de qualquer espécie. Ele não entende. Ele não entende que o mal dele é ele mesmo. O mal dele foi cometido por ele mesmo. Apenas está tendo uma reparação e é uma misericórdia de Deus para com ele. Para que você aprenda a viver. Não erre mais. Lembra que Jesus falou para a moça lá? Eu estava lá perto aquele dia. Ele falou, vai e não peques mais. Porque se você pecar novamente o mesmo erro, você está na roça. Então faça coisas boas. Procure se melhorar a cada dia. A cada instante. Aí sim, os problemas financeiros vão acabar, a gente vai ter uma vida mais tranquila. A saúde vai ser um pouco melhor. Olha, a gente vê foi essa semana, quanta gente precisa de médico, não? Está assim, olha, assim, sabe? Por quê? Porque os nossos problemas são anteriores à nossa vida. E nesse estudo aqui, eu fui procurando me aprofundar. Aí abri um livro que acho que alguns devem conhecer, esse livro, Memórias de um Suicida. E eu comecei a ver o livro. Tinha uma coisa que eu já tinha lido esse livro e não tinha reparado em certas coisas. Lembrei do Estevão. Aí o que acontece? O arrependimento, segundo os Espíritos, ele é um momento, não que isso vai resolver a nossa vida, mas é o início da nossa evolução. Eu tenho arrependimento, depois quero consertar e vou me melhorando, melhorando. Foi o que eu falei no começo. De repente, nós vamos perdendo sentimentos baixos, orgulho, vaidade, tudo, e vamos ganhando sentimentos mais nobres. Vamos nos melhorando. Eu faço uma pergunta dizendo assim, Jesus perdoa ou não perdoa? Eu acho que não. Jesus não perdoa. Sabe por que não perdoa?
Porque se eu for querer cometer alguma coisa contra Jesus, ele não vai falar nada. Ele vai olhar assim, pô, que nem criancinha, né? Então, eu não posso ofendê-lo, não tenho condições nenhuma de querer ofender a Jesus. Portanto, se eu não ofendi Jesus, ele vai passar batido, não vai falar nada, então não há necessidade do perdão. O perdão é entre nós. Se você me ofende, eu fico nervoso. Aí, mas com muito custo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Aí sim. Mas se eu estou lá em cima na minha evolução, para quê? Se eu sei que você ainda está crescendo, então eu entendo que o que você está fazendo é um erro absurdo apenas. Voltando a Memórias de um Suicida. Então, há um espírito lá que, na época de Jesus, ou até antes, era um espírito muito mau, muito ruim. Segundo ele não tinha nem braço. Ele acompanhou o Calvário de Jesus, xingando. Ele disse que tinha vontade de massacrar Jesus. A vontade dele era de bater, arrebentar, xingar. Ele tentou chegar perto de Jesus, mas a segurança dos soldados ali eram tão grande que não permitiram. Isso por que tudo isso? Ele mesmo se autoconfessando. Falta do quê? De arrependimento. O arrependimento na vida desse espírito, ele começa praticamente quase 1000 anos depois. Ele só sabia fazer maldade. Ele só sabia fazer, como diz, né, cutucar onça com a vara curta. E aí, de tanto sofrer, várias encarnações sofridas, aí ele percebeu. Ele teve o sentimento de arrependimento. Quem puder, leia esse livro. É fundamental. Mostra que Ivone Pereira, que é a médium, o que ela dá em relação a esses espíritos. Ele é um dos exemplos. Até o momento, ele era tão ruim que ele se matou. Por isso que chama, né, Memórias de um Suicida. E se matando, ele explica o que passou de dor, de desespero, foi muito grande. Não contente, aí fui procurar também no livro Céu e Inferno. Quem puder ler essa obra, leia, é muito importante para que nós possamos perceber o que somos diante de toda essa grandeza. Então lá Kardec dá exemplos de espíritos felizes, espíritos tristes, de tudo quanto é tipo. E tem um lá do arrependido, do espírito arrependido, verdadeiro assassino, sabe? Pessoa voltada simplesmente ao mal. Passa por muitas encarnações também, e depois aparece o quê? O arrependimento. Aí, apenas o arrependimento não vai resolver o problema. Agora ele vai ter que reparar. Ele vai ter que expiar toda a maldade que ele fez. Então, e não é apenas numa única dose, isto é, numa única encarnação. Ele vai passar por muitas encarnações. Já viu aquela pessoa que quebra a perna em várias partes? Uma cirurgia não resolve. Ele vai ter que fazer uma, outra, isso, aquilo, até se acertar. O que é acertar? Não é o corpo físico somente, é o nosso corpo perispiritual. É isso que é o grande problema. Até nós começarmos a entrar na trilha da perfeição. E isso nos custa muitas lágrimas, muitas dores. Porque as dores que eu causei também foram grandes. Então, aí, veja bem, quantas pessoas que eu resolvi fazer maldades.
Não é apenas resolvendo uma que eu vou resolver a minha vida. Então, muitas vezes, a luta é grande, é dramática. É preciso, então, eu melhorar. Quando eu entro agora na faixa, agora eu vou, né? Aí é diferente. Aí eu tenho que estudar, aprender a cada dia mais. Isso nós vemos aqui nas nossas casas. Irmãos que chegam aqui tristes, lamentando a vida, reclamando de tudo e de todos, outros nem tanto, outros já compreendendo numa situação melhor. Eles são encaminhados a essa casa para um tratamento, um estudo, um aprendizado, para que eles possam entrar no ritmo de evolução para um dia se tornarem o quê? Livres. Foi o que Jesus falou. Conhece a verdade e a verdade te liberta. Você conhecendo as verdades do que nós somos, eu vou ter a liberdade. Liberdade de pensar, de agir, de amar. E os sentimentos menos nobres vão indo embora, vão passando. E a gente vai crescendo, evoluindo. Temos aí tantos exemplos de espíritos, irmãos, que chegam aqui, todo bondade, todo bondade, né? sem rancor, né? E às vezes, olhando, a gente fica até com vergonha desses irmãos. Vergonha por aquilo que nós somos, pela ruindade ainda que nós nos encontramos. É falso dizer, nossa, eu estou bem hoje. Eu sou espírita, conheço um pouco da morte, conheço da vida espiritual. Aí vem aquele amigo e fala, conhece nada, não sabe nada, coitado. E é o que acontece mesmo. Nós andamos por aí e vemos tantas dores, tanta gente afogada nas drogas. Quanto tempo essa pessoa vai ter que passar para se recuperar disso? Quando eu falei do Estevão, viu, Estevão? É que esse espírito lá do Memórias de um Suicida, ele ajudou a apedrejar o Estevão. Né? Como ele chamava o Estevão? O Estevão não é o nome dele. Gesiel era o nome dele. Então ele ajudou a jogar pedra para matar o Estevão. Até isso ele confessa, eu estive lá. Por ordem de quem? Por ordem de Paulo. Mas o Paulo teve sorte porque já na encarnação dele mesmo, ele se corrigiu. Graças a quem? Graças a Jesus. Porque Paulo veio encomendado, mesmo por Jesus. E ele estava se perdendo. E quem precisou corrigi-lo foi o próprio Jesus. Paulo, por que me persegues? Aí a história muda. Porque se Paulo não tivesse mudado há 2000 anos atrás, vamos dizer assim, hoje nós não estaríamos aqui. A história seria completamente diferente. A história teria tomado outro rumo. Vide Emmanuel, que também teve uma história torta, porque o seu orgulho, a sua vaidade, a sua pretensão em relação à vida foi muito grande em relação à vida. Foi muito grande em relação a Jesus. Jesus andava descalço, ou de sandálias, né? Oh, Jesus, olha para quem você está falando. Sabe quem eu sou? Eu sou um senador. E vai, vira as costas e vai embora. E Jesus, humildemente, ainda diz para ele, Públio, né, o nome dele. Públio, a sua filha está curada. Foi por isso que Emmanuel, Públio, foi se encontrar com Jesus, porque ele queria a cura da filha dele, que tinha lepra. Aí, sua filha foi curada. Vem comigo, Emmanuel. Não, eu vou embora. E esse vou embora, foi embora mesmo. Demorou 2000 anos para ele se corrigir. Quando chegou o arrependimento, já tinha passado muito tempo. Então é isso. O arrependimento não é apenas
resolver os nossos problemas. É a mudança interna dentro da gente. A necessidade de corrigir aquilo que nós fazemos de errado. A necessidade, ao invés de virar as costas para os nossos problemas, para os nossos entes queridos, os nossos amigos, é ir de encontro a eles e, sem vergonha nenhuma, abraçá-los com muito carinho. Estamos nessa casa. É por acaso que estamos aqui? Lógico que não. Aqui já passou centenas de pessoas. E tenho certeza absoluta que dessas centenas de pessoas, pelo menos da minha parte, eu não tenho nenhum mal entendido com ninguém. Criei amigos, reconciliei com muitos, que quando eu cheguei aqui, eu vi alguns e falei, nossa, não vou com a cara dessa pessoa. E de repente as coisas vão mudando e você fala, puxa, meu grande amigo. Não são poucos não, viu? Aqui foram bastante. Todo mundo aqui, a tendência é casar, não é? Todo mundo quer um companheiro, mas não dá para casar com todo mundo. Esperar você. Por isso que Deus é inteligente, sabia? Então, ao invés de ele falar, Celso, você vai casar com o Marcão, vai casar com... Não, espera aí. Você casa com a Mércia e vai frequentar a casa que o Marcão frequenta, a Elaine, o Marcos, todos vocês. E aqui nós vamos nos reconstruir os nossos afetos, para sairmos daqui sem problema nenhum. Mais uma etapa vencida. E não é só aqui. Prestem atenção. É no trabalho, é na escola. Desde criancinha já começa a nossa recuperação. Aqueles menininhos que nós conhecemos, as menininhas, lá no pré-escola, no jardim, tudo faz parte da nossa reeducação. Para deixar para trás todos os miasmas que nós conquistamos, agora vamos limpar tudo isso aí. É hora da faxina. E vamos agradecer a Deus, porque estamos hoje aqui numa situação de consciência, sabendo o que nos espera, sabemos o que pode acontecer, o que devemos fazer. Diferentes daqueles que estão por aí, sem noção nenhuma, acha que a vida aqui é um veraneio, viemos aqui passear, sem responsabilidade, fazendo mal, isso, aquilo. Você olha assim e fala, puxa vida, estou com dó de você. Um outro problema que eu observo, nós aqui, muitas vezes, vamos orar para aqueles que estão doentes, aqueles que estão com câncer. Tudo bem, é válido, lógico que é válido. Mas eu já estou criando uma opinião contrária disso. Vamos orar por aqueles que são, como chama o homem forte? Forte, né? Sarado. Aquele sarado, bonitão, a bonitona, a bonitinha, que tem a vida ao seu bel prazer, fazem loucuras com a vida. É por esse que nós devemos orar. Para que eles não caiam na tentação de uma vida mais fácil. Não está lá entrar pela porta larga ou pela porta estreita. Jesus recomendou, use a porta estreita para sair dos seus problemas. A porta larga é fácil. A porta larga nos leva para um caminho estreito depois, cheio de espinhos, pedregulhos e etc. Então, é isso que nós temos que ter consciência. Depois que a casa caiu, não adianta ficar só ali rezando, orando. Vamos antes botar os alicerces na casa mais fortes, para que essa pessoa não caia na desgraça, para que ele não sofra o quanto nós sofremos. Evitar o sofrimento dos outros também é amor, é caridade. Levando essas pessoas ao caminho certo também é caridade. É o que eu tinha
arrependimento. Espero que todos nós tenham, mas que tenhamos também sermos fortes para enfrentar os problemas. Tá bom, gente? Então, boa noite e que Deus nos abençoe. Boa palestra, sessão, valeu. Muito obrigado. Aí. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Jesus, por favor. Meu Redentor e meus irmãos, novamente ajoelhados diante da Tua figura, queremos que o Senhor leve uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, Supremo Criador. Agradecer por essa palestra, Senhor, que muito nos esclarece, que ilumina o nosso pensamento, que ajuda a gente a ressignificar a nossa vida e nos arrependermos mais. Agradecer por essa casa bendita, onde encontramos amigos que toleram as nossas falhas e defeitos, que nos dá uma oportunidade de serviço no bem, onde vamos nos redimindo. Agradecer pelo nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa. Agradecer por este mundo, que é essa escola bendita. Enfim, por tudo te agradecemos, ó Pai. Ousamos te pedir, Senhor, para que nos perdoe nossos momentos de fraqueza, de invigilância. Te pedir para que com essa paz e esse amor que o Senhor nos envolve neste momento, seja também estendido aos nossos irmãos que estão em intenso sofrimento. Seja nos países em conflito, os nossos irmãos envolvidos com drogas, as pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, onde quer, Senhor, que haja esse nosso anônimo irmão em sofrimento, que o Senhor utilize as nossas melhores vibrações em medicamento a esse nosso irmão. Abençoe, Senhor, as tarefas de passe que darão início em seguida, e nos dispense sua paz, com a graça de Deus.